e a filosofia. Eu queria chamar aqui para a mesa a professora doutora Gislene Vale dos Santos, que é doutora em filosofia pela Universidade de Minas Gerais, UFMG, e professora adjunta da Universidade Federal da Bahia. E queria chamar aqui à mesa também a professora mestra Ana Carolina Costa Moreira, doutoranda em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Bem-vinda. Antes das professoras começarem, eu queria agradecer a presença de todos vocês e que estão enriquecendo essa tarde, primeiro dia da nossa Semana de Filosofia. E queria também agradecer aos professores presentes, professores do curso. Temos o professor Valério ali, professor Martins, professor Alan, professor Alex, que é o coordenador do nosso curso. Queria agradecer também a presença da professora Ana Carla Pacheco, de Ciências Sociais, que também está prestigiando a gente aqui no evento, tá? Vamos começar então? Pronto, Gislene, vai começar, tá bom? Pessoal, boa tarde a todas e todos. Todos me ouvem bem? Sim. Não preciso usar microfone então? Muito obrigada. Né? Bom, meu nome é Gislene, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia e queria começar agradecendo pelo convite, agradecer ao Alex, a Simone, cadê a Simone? Que foi quem entrou em contato comigo, foi muito simpática, né? E agradecer, parabenizar pela primeira semana de filosofia da UNEB, que venham mais semanas acadêmicas de filosofia e que tenhamos mais mulheres na organização, na sala de aula, em todos os lugares, né? Que nós possamos ocupar na filosofia um lugar que muitas vezes as mulheres ocupam na academia, enquanto número na população, mas na filosofia, às vezes não, é regra. No Brasil, infelizmente, nós somos, nos cursos de filosofia, minoria, né? Então, assim, a minha fala hoje é um pouco pensando isso, pensando por que nós, mulheres, somos minoria na filosofia. Se a gente pensa na academia, de modo geral, a população que dá corpo à academia é a população feminina. Na filosofia acontece uma inversão, né? Quer ver uma coisa? Quantas mulheres nós temos aqui que são graduandas de filosofia? Quantos homens tem aqui que são graduandos em filosofia? De onde eu estou, eu vejo muito mais homens que mulheres, né? Então, assim, era sobre isso que eu queria... não está aqui, né? Que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, para a gente pensar em conjunto por que a filosofia sofre com essa falta, né? Porque é uma falta, né? Então, eu queria... Esses dados aí são dados que eu retirei de um artigo de 2015, publicado em 2016 pela professora Carolina Araújo, que é lá da UFRJ, e foi publicado no site da ANFOF no primeiro momento, né? Da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Em 2017, ela publicou outro artigo, dialogando com esse primeiro artigo. Eu peguei os dados desse primeiro, por quê? Porque os dados de 2017 são dados que balançam os últimos 14 anos até 2017 da presença feminina na pós-graduação em filosofia. Então, aí ela pegou um universo de 4.437 pessoas. Quem são essas pessoas? São pós-graduandos, né? Entre discentes e docentes. Né? Então, ela está falando aí de mestrado, doutorado e de professores e professoras que dão aula nessas pós-graduações. Nessa porcentagem geral, 27% de mulheres e 73% de homens. Veja, gente, não é o dobro, é o triplo, né? Egressos de graduação em filosofia. Egressos são aqueles que terminam a graduação em filosofia. 38,4% de mulheres e 61,6% de homens. Estudantes de pós-graduação, 28,4% de mulheres e 71,6% de homens. Percebam que esse número aqui, de egressos, ele já diminuiu quando a gente passou para a pós. Ou seja, entre a graduação e a pós, fica gente aí, né? 785 professores de PPGFs, 163 mulheres, 622
homens. Então, assim, não é uma coisa desproporcional, é uma coisa absurda, né? A gente não chega nem perto da metade, muitas vezes, né? Então, a grande questão é buscar as causas, né? Quais são os elementos? É um elemento só? Ou a gente tem que equilibrar, refletir quais são as causas que proporcionam este fenômeno absurdo, que é essa disparidade entre homens e mulheres na pós-graduação e na graduação. Porque o número de entrada já é um número em que as mulheres já entram em minoria, né? Eu estou falando da filosofia especificamente, tá? A filosofia é um lugar muito falocêntrico, né? Então eu acho que a gente tem que ver quais são as causas desse lugar. Então, ó, se a gente pensa que lá em 2015, essa é uma pesquisa de 2015, em 2015 a população brasileira tem 51% de mulheres e 48,96% de homens, e no ensino superior, graduando, a gente tem 43% de homens e 57% de mulheres. Na pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, a gente tem o quê? 46% de homens e 57% de mulheres. Gente, esses dados aqui, ó, é geral. Isso aqui não é da filosofia, isso aqui é da Universidade Pública Brasileira, tá? Ou seja, a Universidade Pública Brasileira é habitada, em sua maioria, por mulheres. A nossa população, em sua maioria, é feminina. No entanto, a filosofia não reflete esses dados. E aí é a questão, né? Por quê? Quando a Simone me convidou para falar sobre isso, em alguma medida eu fico pensando que essa fala é um pouco terapêutica também. Porque se eu estou aqui, é porque eu tive que brigar com esses números aqui. E brigar é sofrer. Brigar é você sempre escutar alguém te dizendo como tem que ser, né? E aí a minha fala é muito mais para as mulheres, né? Porque às vezes um sentimento que eu compartilho com algumas mulheres é quando nós não nos percebemos na minoria. Existiu uma fase da minha vida que eu não enxergava que eu era minoria na filosofia. Eu achava tudo muito normal, né? E a partir da leitura desse texto, e eu li esse texto, não foi na graduação, eu li esse texto com esses dados quando eu estava fazendo doutorado. Então, até o percurso do doutorado, desde que eu comecei a minha graduação até quando eu era doutoranda, eu achava tudo muito normal. Eu não questionava a proporção mulheres e homens na graduação, na filosofia, na pós-graduação, né? Então, a partir da leitura desse texto, que é um texto muito técnico, porque esses dados são dados que vêm do INEP, da CAPES, né? E tem mais um instituto que... Não foi do CNPq, não. Foi do INEP, da CAPES. No artigo dela tem. Muito fácil, coloca na internet, você encontra os dois artigos dela, que dão esses dados, o de 2015 e o de 2017. Tá? Então, foi nesse momento que eu comecei a me incomodar e comecei a olhar para o retrovisor da minha vida e comecei a ver coisas que até aquele momento eu não tinha visto, né? Que é como nós mulheres somos tratadas, né? E aí eu fiquei lembrando da minha graduação de como a associação entre mulheres e professores homens era tida como a fulana, vou usar a expressão que eu cansei de ouvir, tá? É chula, mas nós ouvimos isso. Ela tem a bolsa com o ciclano porque ela dá para o ciclano. Não é uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes que nós mulheres escutamos isso, né? Quer dizer, você tem uma bolsa de pesquisa porque você tem um relacionamento com o professor que te oferece a bolsa, né? Esse discurso, ele é comum, né? Mulheres mães, quantas vezes vocês já ouviram a frase: mas você vai conseguir dar conta do seu filho e da graduação? Claro que isso é mais largo, não está só na filosofia, né? Mas eu estou falando muito do que a gente ouve na filosofia. Mulheres casadas, né? Você dá conta de mais uma, né?
Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que vai minando a nossa estadia na academia. Ela vai nos colocando para baixo, né? Ela vai nos desestimulando. Ao passo que para os homens é o contrário. Se o número de mulheres na academia, na filosofia desce, proporcionalmente o de homem sobe. O discurso para o homem é um discurso muito afirmativo. Por quê? Porque a filosofia, apesar de ter nome feminino, sempre foi ocupada, pelo menos visibilizada, pela voz do masculino. Então a sabedoria está muito ligada, ou essa noção de sabedoria que nós temos está muito ligada ao horizonte masculino. É fácil associar o saber ao masculino. Esse lugar foi quase naturalizado pela história, né? Então, se nós olhamos para trás, nós pensamos na nossa vivência intelectual, né? Quais são as filósofas que nós estudamos? Quais são as pensadoras que nós estudamos? É porque não existiu? Na Grécia não tinha mulheres pensando? Tinha. Então, cadê? Tem material escrito? Tem. Hã? Foi, mas hoje em dia a gente tem condição de buscar esse material, né? Então a gente tem já elementos para vocês terem uma ideia. Pitágoras, boa, ó. Pitágoras, de Pitágoras nós não temos nada, né? Tudo que nós sabemos do pensamento de Pitágoras vem pelas escolas chamadas pitagóricas. Mas Pitágoras tinha mulher e filhas e delas nós temos coisas. Por que a gente não estuda então? Veja, a mulher de, né? Já vem assim, a mulher de. Tem um genitivo aí que marca origem, mas é um genitivo que marca origem e é uma origem totalmente construída socialmente. Esse de é a mulher de, né? Isso tudo a gente vive cotidianamente em sala de aula. A gente vive em sala de aula quando nós somos graduandas, quando nós somos mestrandas, quando nós somos doutorandas, quando nós somos professoras, quando nós damos aula em qualquer lugar. Quando não é, eu tenho aluno e não aluna, que muitas vezes questiona o meu conhecimento simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Eu tenho colegas que questionam o meu conhecimento pelo fato de eu ser mulher. Isso não acontece uma ou duas vezes. Isso é corriqueiro na academia. Infelizmente, gente. Então, assim, a minha fala hoje é um pouco para a gente pensar quais são as causas que permitem, né? A gente pensa assim, o feminino tem um lugar na academia? Na academia, de modo geral, nós somos a maioria. É a filosofia, né? É na filosofia que a gente não se espelha, a gente não se vê representado. Eu tive pouquíssimas professoras, a maioria eram professores, né? Então, tudo isso faz diferença, né? Que professora eu quero ser? Então, uma vez eu li um texto e o texto foi muito marcante, porque o texto dizia o seguinte: que homens que têm poder de ter bolsa de pesquisa na mão oferecem essas bolsas para homens. Muitas vezes isso acontece não de modo refletido, pensado, calculado, mas é quase como se dá a mecânica desta operação na academia. E aí eu me lembro muito das coisas que eu passei, né? Esses dias eu estava em São Lázaro, que é onde eu dou aula, e estava tendo uma palestra de um professor estrangeiro. Eu sentei e olhei para o público. Éramos 2 mulheres e uns 20 homens, né? Isso já me choca. Um dia isto não me chocou. Isso é o que é mais absurdo, né? Um dia isto não me chocou. Como é possível que eu não tivesse olhado para essa diferença tão gritante a minha vida inteira, né?
Porque a minha vida inteira foi uma vida de conseguir lutar contra esse estereótipo formado de que o homem é este que sabe. Né? Então, gente, pensar nesses dados aí é pensar muito na nossa realidade na filosofia. Né? É pensar quais são os elementos que constroem essa linha tão marginal para nós mulheres na filosofia. Como é possível reverter esse quadro? Né? Nesse último artigo que a professora Carolina, lá da UFRJ, publicou, ela tece algumas críticas ao primeiro artigo que ela mesma fez, e ela diz assim: olha, naquele artigo não havia separação mestrado-doutorado, só havia pós-graduação. Naquele artigo também, aquele artigo não foi propositivo, né? Não tinha nenhuma proposta, tinha só a descrição da coisa, mas não tinha uma proposição. E aí uma das coisas que ela identifica naquelas tabelas, né, existem pós-graduações no Brasil que não tem uma professora. A PUC do Rio Grande do Sul é uma delas. Não tem uma professora. Então, isso é sintomático de algo. Né? Então, e aí, aí ela olha para o Nordeste, quando vem lá os números do Nordeste, os números do Nordeste são números que estão mais equilibrados, no sentido de dizer assim, olha, não é que aqui tem mais, tem instituições que tem mais e instituições que tem menos. Na balança, no fundo, todo mundo tem menos. Né? É que alguns lugares são muito, né? Chega nenhuma professora no corpo docente, é chocante. Né? Então, quando a gente olha para isso e para esse contexto, né? No caso do Nordeste, a coisa meio que se equilibra, porque tem instituições. Na UFBA nós somos em 35% de mulheres na pós-graduação. Né? Eu tomei o cuidado de ver onde estava a minha instituição lá para saber, né, como é pouco. É pouco. 35% é pouco. Né? Então, qual que é o texto dela, o texto de 2017 é o seguinte: que a questão no Brasil não é regional, que a questão no Brasil é muito departamental. Então são os programas, né, que dão um pouco a tonalidade desses números, né? Não é regional, porque se fosse regional, todo mundo no Nordeste, ou no Sul, ou no Sudeste, né, teria uma característica um pouco mais homogênea, e não tem. Né? Então, o que ela joga é, olha, os programas de pós-graduação precisam cuidar dessa situação. E aí é um vespeiro, quando a gente pensa nisso, né? É uma questão. Como que se cuida como que um programa de pós-graduação cuida desta situação? Tem receita? Quem está na chefia dos programas de pós-graduação? Está interessado? É tocado? Veja, está interessado? É tocado por esta questão? Por que ele vai se mobilizar então? Né? Somos minoria na pós-graduação. Então, isso é uma coisa. Se nós não começarmos a ocupar este lugar, ocupar esse lugar resistindo a esta força que vem sobre nós. Né? Porque é um peso. Existir enquanto mulher na filosofia é peso para nós mulheres. Eu acho que é só o amor, eu acho muitas vezes, que consegue fazer com que a gente resista nesse lugar e nos dá força para continuar a caminhada, né? Porque é uma caminhada excessivamente pesada, meninos. Né? Então, assim, às vezes, né, isso acontece em muitas situações, mas na academia muito mais, que é você ser interrompida para um homem te explicar o que é isso. Aconteceu 1, 2, 3, 4, acontece. Você é interrompida, você não terminou seu raciocínio ainda, você é interrompida para um homem te dizer aquilo que você nem terminou de falar ainda. É desses absurdos
que a filosofia na academia é feita. A filosofia não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é construção, é um tipo de construção, né? E essa construção aqui a gente está falando de mulher na academia, na filosofia, né? E não estou fazendo outros recortes, a gente poderia fazer outros recortes ainda, a gente poderia buscar outros lugares para interpretar, para relacionar, né? Com essa questão. E aí a gente iria ver que nós mulheres ainda, se nós colocarmos a mulher negra, a mulher periférica, a mulher lésbica, a mulher trans, bom, aí esse número vai diminuir muito mais, né? E aí é quase o sem lugar. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas questões e como é possível reverter esse quadro. Não que eu não concorde com a proposição lá da Carolina de Araújo, que os departamentos, que as pós-graduações têm que se responsabilizar. Eu concordo. Mas também não dá para ficar esperando que as pós-graduações, que os cursos, né, de pós-graduação no Brasil, que eles salvem a lavoura, porque essa lavoura é plantada por eles, né? Essa lavoura vem de um determinado lugar. E esse lugar hoje, ele se cristaliza na pós-graduação brasileira. Então, é a mesma coisa assim, é esperar que o opressor resolva a situação. Não vai acontecer. Então, mas enquanto nós, né, enquanto nós que estamos aí na base, você pensa na graduação principalmente, eu pego os alunos lá no primeiro semestre do curso, né, eu trabalho com filosofia antiga, então eu trabalho com todo mundo que chega no primeiro semestre. A sala é majoritariamente masculina. Como cuidar para que essas poucas mulheres que estão ali não evadam? Nós, professoras e professores, temos uma responsabilidade com isso, né? Essa responsabilidade também é nossa. Ela não é só nossa, porque nós estamos dentro de uma estrutura maior, que é a universidade, que está dentro de uma estrutura maior, que é o Estado, né? Então, assim, mas qual é a nossa parcela de contribuição para que esta realidade se torne menos abusiva, se torne menos opressora, para que a filosofia possa receber mais das mulheres, né? Então, as mulheres estão, né? Eu recebi esses dias um artigo e dizia sobre as traduções de Homero. As grandes traduções de Homero que nós temos até hoje são feitas por homens. E uma inglesa resolveu, ela, traduzir a Ilíada. Então, quando você pega a tradução dela e a tradução, que é o clássico, né? Você vê diferenças que não são sutis. Só que a mulher percebe coisas que muitas vezes o homem não percebe. Assim como muitas vezes o homem pode perceber coisas, e essa percepção não é natureza. Essa percepção é uma construção. Nós fomos construídas socialmente, né, para enxergar coisas, e isso está na nossa estrutura, né? A mulher muito ligada a esse campo do frágil, do sensível, né? Então, e o homem ligado à força. Quer dizer, isso já está interiorizado em nós. Quando nós percebemos as coisas, essa interiorização, ela vem à tona. Isso não é natureza. Isso é construção social. Nós somos construídos para perceber assim ou assado, né? Como diz a Simone de Beauvoir, ser mulher é um tornar-se. Se é um tornar-se, é uma coisa em movimento, é a construção. Não está parado, não está fixo, não é rígido. A gente não nasce assim, nós nos tornamos, né? Então, é em vista desse tornar-se que, de fato, eu espero que não só a nossa academia, mas a academia e a filosofia aprenda a conviver com o universo feminino a tal ponto que esse universo fique na academia. Porque o que acontece é, de entrada, uma
uma curta entrada, uma pequena parcela apenas, né, de mulheres que entram, e essa pequena parcela vai se tornando cada vez mais pequena na trajetória que sobe para a pós-graduação. Então, se nós chegamos às mulheres que hoje fazem parte dos programas de pós-graduação, estão lá na condição de permanentes, que estou pensando aqui muito no contexto do texto da Carolina Araújo, tá? Ela está muito traçando a questão da academia e da filosofia. Então, esse é um lugar de ascensão. Então, assim, graduação, mestrado, doutorado, concurso, pós-graduação. Então, a mulher que está dando aula lá na ponta, ela atingiu o lugar máximo aí da carreira. Somos em 19% nesse lugar. 19%. Ou seja, você tem aí 80% de homens. Por isso é que eu acho que as pós-graduações não resolverão esse problema. Esse problema não vai ser resolvido pela pós-graduação, porque a pós-graduação brasileira ela é só um reflexo do modo como o machismo se instaurou na filosofia, porque a filosofia já, não vou dizer nasce, porque ela não nasce em lugar nenhum. O pensamento não brota em um determinado espaço geográfico, né? Onde há humano, há pensamento. Então, nessa história de dizer que a filosofia nasceu, não nasceu na Grécia. Né? Hoje em dia esse papo já está ultrapassado, inclusive, né? Mas pensar que a filosofia, tal como ela nos é apresentada, é a filosofia pela voz do homem, né? A gente estuda Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, Descartes, Kant, Heidegger, Nietzsche. E cadê as mulheres? Na contemporaneidade, a gente ouve falar de Simone de Beauvoir, a gente ouve falar de outras mulheres como se não tivessem existido mulheres para trás. Gente, tem mulher pensando filosofia desde que filosofia é filosofia. A nossa tarefa é descortinar, é mostrar, é trazer à tona isso que foi invisibilizado durante toda a história do pensamento, né? Então, a gente tem uma teórica americana que ela construiu um livro em 4 volumes. Cada um desses volumes fala de uma parte da história da filosofia. E eu me interessei pela parte que falava sobre filosofia antiga. E na introdução do livro, o que ela descreve é o seguinte: a maior dificuldade que ela teve em descobrir estas mulheres que existiram foi que essas mulheres elas não apareciam com nome e índice nenhum. Ela descobriu estas pensadoras investigando o índice pelo nome masculino, porque pelo nome feminino nada aparece. Então os sumários, eles sempre vêm o quê? Com o nome é o autor, é o pensador, é o filósofo. A mulher está lá na nota de rodapé. O que ela faz? Ela inverte. Ela vai buscar a nota de rodapé, né? E ela fala dessa dificuldade na pesquisa e vai buscar os textos, né? Então, e aponta e mostra pra gente que há textos, hoje em dia a gente tem acesso a textos construídos por mulheres, né? Então, talvez um dos modos de nós estarmos mais presentes na filosofia é começar a enxergar a nossa presença desde quando a gente começa a estudar filosofia, né? As mulheres não estão presentes na filosofia agora, né? Nesse momento histórico em que a gente tem possibilidade de discutir isso, porque é um momento histórico muito recente, a gente não tinha este lugar aqui de fala, né? Então, quer dizer, a gente ainda tem, né? A gente não sabe o que pode vir por aí, né? Vivemos em um estado que uma das maiores preocupações é acabar com o próprio Estado. E acabar com o próprio Estado significa acabar com todas as conquistas sociais desse Estado. E as mulheres estão no meio dessa conquista, né? Se nós hoje em dia somos maiores na graduação, isso não vem do nada. Isso também é construção, né? Então, assim, nós vivemos em um estado perigoso hoje em dia.
né? Eu não sei até que ponto, né, a gente pode falar disso, mas essas coisas, elas estão conectadas, elas não estão desconectadas, né? A nossa questão aqui é uma papel político. Quando eu entro dentro de sala, não façam isso, gente. Quando eu entro na sala, tá? Porque entrar é sempre dentro, né? Mas quando eu me coloco em sala, gente, este lugar é um lugar político. E o que a gente faz com esse lugar de político? Né? Com ele, a gente precisa ressignificar o nosso lugar. E ser espelho para que outras permaneçam. Né? Se a gente muitas vezes não teve a referência, sejamos nós as referências. Né? Então, as alunas que permaneçam e sejam professoras, filósofas, como, né? Eu digo sempre que eu não me entendo como filósofa, eu sou professora. Isso não quer dizer que eu não entenda muitas das minhas colegas como filósofas, tá? É que eu não tenho nenhum pensamento assim que, entendeu? Mas eu gosto do chão da sala de aula. Então, este lugar, ele me pertence e dele eu não abro mão. Não abram mão vocês também do lugar que lhes pertence. Gente, muito obrigada. Acho que meu tempo já acabou, né? Obrigada. Então agora, gente, professora, mestra Ana Carolina Costa Moreira vai falar também sobre o papel da mulher. Boa noite. Quero começar agradecendo ao convite de Alex. Quero agradecer a Alex também pelo acolhimento no grupo de pesquisa de Spinoza, porque hoje eu estudo Spinoza em grande parte também pelo apoio dele. Agradecer a Simone, que foi super gentil. E antes de começar, eu queria contextualizar um pouco o porquê de ter trazido esse assunto, porque esse título, enfim, porque essa problemática. Dizendo já de início que o título da minha fala é O Feminismo e a Disputa pelo Conceito de Política. A gente vive hoje num período onde o feminismo se tornou mais do que um conceito teórico. A gente fala sobre feminismo às vezes em conversa, em rede social, e me parece que é necessário a gente ter algum discernimento em relação a alguns princípios que são básicos em relação ao feminismo. Já dizendo que de início o título é um título um tanto autoritário, porque não existe um feminismo só, existem várias possibilidades de feminismo. E se tratando de várias possibilidades, pensar feminismo sendo alguém que pensa a partir da Bahia, da região nordestina, dentro do Brasil em 2020, implica em algumas particularidades. Então, assim, tomando um pouco a fala da professora, estamos num período que a política ela tem trazido grandes questionamentos, e me parece que passamos hoje no Brasil por um processo de formação política, e eu tenho uma preocupação específica com essa formação política no que tange a isso que a gente está chamando de feminismo, considerando que do ponto de vista da filosofia política e não mais das conversas que a gente tem em rede social, é preciso que a gente tenha um pouco de clareza em relação a que conceitos são esses que estamos tratando. Então, assim, pensando numa plateia de filosofia, eu tenho muito menos desenvoltura do que a professora, eu vou cair na burocracia de ler algumas partes do texto, mas trazendo desde já esse contexto, né? Eu trago o debate sobre como é importante para esse feminismo, que é um feminismo que eu me inclino mais, que é um feminismo comunitário, decolonial, latino-americano, como é importante para a gente que pensa a partir de um estado de predominância negra, com dificuldades estruturais em relação ao pensamento escravocrata, etc. Como é que a gente pode pensar a partir dessas premissas filosóficas dentro da filosofia política, articular um pouco esse pensamento entre o que é essa filosofia teórica, em tese burocrática, e como é que a gente lida com isso no nosso cotidiano. Então, para começar, já dando um super spoiler, o meu texto ele não sai muito dessa lógica, e a grande discussão que eu trago é a importância desse feminismo decolonial, que é um feminismo necessariamente antiliberal, ele disputar o conceito de política.
E aí eu vou tentar trazer para vocês como é que esse argumento ele vai sendo construído. Eu uso como única referência teórica dessa história da filosofia, que também eu acho que são várias histórias possíveis na filosofia, mas a história canônica, que é essa que a gente aprende dentro da faculdade, a gente não pode desprezar esse percurso do pensamento político, né? Então, assim, eu vou partir de um cânone, que é o Aristóteles, e uma obra que é fundamental para qualquer filosofia política, que é a política. Então, assim, eu vou pedir licença porque algumas citações elas vão ter que ser lidas, mas a tentativa é essa, é costurar como a partir dessa premissa ontológica, a política ela é construída a partir de uma perspectiva masculina e como é fundamental hoje a gente ter essa clareza quando a gente fala sobre feminismo e sobre essa filosofia política feminista. Então eu vou começar citando Aristóteles no livro 1, onde ele diz o seguinte: há, por natureza, visando a conservação das espécies, um ser que comanda e um outro ser que obedece. Aquele que é capaz de previdência por sua inteligência é por natureza o Senhor. E aquele que é capaz, pelo vigor do seu corpo, de pôr em ação aquilo que o Senhor prevê, é um súdito, e por natureza um escravo. Por conseguinte, senhor e escravo têm o mesmo interesse. Fim de citação. Nesse pequeno trecho, a gente já tem algumas premissas que são fundamentais para essa discussão. Por exemplo, a gente tem já de cara um dualismo que é clássico da filosofia antiga, principalmente em Platão e em Aristóteles, e a gente tem não só uma distinção entre duas categorias, onde ele vai chamar escravo e súdito, ou escravo e senhor, a gente tem não só uma diferença entre elas duas, mas a gente marca uma hierarquia entre essas duas categorias. Então eu vou continuar lendo para eu não me perder muito, mas diz assim: a distinção entre as espécies senhor e escravo marca uma ordem ontológica e hierárquica e fundamenta também uma divisão que é fundamental para a teoria clássica e moderna: a distinção entre o espaço público e o espaço privado. Não sei se todo mundo já leu essa obra, não sei se todo mundo já passou pela filosofia política, mas basicamente o que o Aristóteles vai dizer na filosofia é que a partir da distinção entre corpo e mente, ele vai pensar como é que funciona a política na polis. E aí ele vai dizer que existe um âmbito público, que ele vai chamar de res publica, que em latim a gente pode traduzir como coisa pública, e tem a oikia, que é a área doméstica, ou privada. Aristóteles ele não é discreto, ele não é sutil, ele vai dizer literalmente: a mulher ela é responsável pela família e a ela cabe o restrito espaço doméstico, assim como o escravo, e a área pública está para esse cidadão que pode pensar a administração da cidade. Então, Aristóteles marca não somente diferença, mas ele marca uma hierarquia entre essas duas categorias. Então, para o filósofo grego, cabe aos seres cuja constituição é superior por natureza. Então, a gente tem uma premissa essencialista, quer dizer, o homem nasce com uma determinada natureza, enquanto a mulher e o escravo nascem em determinada outra natureza. Então, há não só essa distinção, mas o homem ele é constituído por essa parte que é superior, onde a ele cabe a voz num espaço que é mais importante do que o outro. Então, assim, ele não só marca diferenças, mas ele distingue graus de importância. A cidade, ela é mais importante do que a casa, numa citação que ele diz. Vou iniciar a citação. Por natureza, a cidade é anterior à família e ao indivíduo, uma vez que o todo é necessariamente anterior à parte. Então, diz o seguinte: para o filósofo grego, cabe aos seres cuja constituição é superior aos demais a voz política, em um espaço que é mais importante que o outro, a cidade, que é o público, sobre a família, que é o doméstico. Assim como a alma tem sobre o corpo um poder despótico, e a razão exerce sobre os apetites e afecções um poder de rei, aos homens inferiores cabe obediência, aos superiores como meio de preservação. Vou citar mais uma vez Aristóteles, que não é discreto, não é sutil, e ele diz literalmente: além disso, o macho tem sobre a mulher uma superioridade natural, e um é destinado por natureza ao comando e o outro a ser comandado. Onde quer que se observe a diferença que há entre alma e corpo, entre o homem e o animal, verificam-se as mesmas relações. Aqueles que não têm nada melhor a oferecer que a sua força corporal
são destinados por natureza à escravidão, e para eles é vantajoso estar sob o comando de um senhor. Fim de citação. É análoga à relação do macho sobre a mulher, a oposição entre os ambientes público e privado. É a razão, ou seja, aos homens de determinado grupo social, que é concedido o espaço de pensamento político e diretrizes das práticas da polis. O que é que eu estou dizendo? Spinoza, ou ato falho, Aristóteles, ele é um filósofo que tenta desenhar a política e ele conceitualiza, a partir da filosofia antiga, qual é essa definição de política. Então, assim, ele dá o tom inicial e a gente vai analisando que ao longo da história da filosofia canônica, não a história da filosofia real, mas essa que é contada, você vai percebendo que desde a modernidade, com o Renascimento, essa olhada para trás é conservada. Então, assim, essa mesma lógica ontológica e hierárquica, ela continua desde a filosofia antiga até a moderna com os contratualistas. Para os interessados, existe uma obra chamada O Contrato Sexual, que é escrita por uma norte-americana chamada Carol Pateman, onde ela vai marcar precisamente como o pensamento moderno vai estabelecer mais uma vez que esse homem civil, esse cidadão que supostamente tem igualdade civil, ele tem, na verdade, um gênero instituído, que é o masculino. Então, voltando um pouco, além da razão ser distinta da natureza selvagem, além da razão ser distinta do corpo, eles são valorativamente diferentes. Então, assim, há um valor maior para a razão do que para o corpo. Defendemos que um ponto nevrálgico na concepção social patriarcal é a defesa de uma natureza humana cindida em corpo e alma. E aí nasce o dualismo, né? E o que nos parece ainda mais crítico é o estabelecimento de uma hierarquia entre as partes que a compõem. Ou seja, é o cerne do que entendemos como feminismo, não uma simples reflexão em torno da mulher em meio social, mas a concepção de ser humano defendido pela história do pensamento. Então, o que eu trago, na verdade, como título é o feminismo como disputa do conceito de política. Na verdade, o que está vestido por trás disso é o que é político é intrinsecamente ligado a como concebemos o que é um ser humano. E o que eu estou trazendo é que, ao longo da história da filosofia política, a gente tem marcado uma ontologia dualista, hierárquica, onde a lógica de dominação está marcada como premissa. Afirmar estar na hierarquia entre as partes que compõem o homem, o eixo do pensamento dualista, implica em dizer que o eixo do paradigma dualista é fundado nas relações de poder inerentemente. Se eu concebo que política é divisão de público e privado a partir da premissa antiga, conservando essa lógica dessa filosofia política canônica, eu levo em consideração e eu compro a premissa de que é necessário haver o entendimento de que o homem é corpo e alma separado, a alma é superior ao corpo e necessariamente há uma distinção entre os gêneros. Portanto, as oposições estado de natureza e estado civil, espaço privado, espaço público, ou mulheres e homens, nos parece ser um reflexo, na ordem social, de uma ontologia que a subjaz. Está marcada a desigualdade entre os opostos e a sua ordem de valor desde o primeiro dos fundamentos paradigmáticos do Ocidente. E aí, fazendo um parêntese, a filosofia contemporânea já contesta isso. E uma teoria que é muito famosa, e vocês já devem ter ouvido falar, é a lógica da teoria da exceção, o estado de exceção do Agamben. E Agamben vai falar o tempo inteiro sobre como essa premissa dualista, ela necessariamente implica em tudo que a gente vive hoje, nessa crise de um neoliberalismo que é esmagador, de um pensamento que necessariamente separa as pessoas por ordem de valor. E acaba que a Angela Davis também ela vai mostrar como é importante esse sentido do dualismo na defesa norte-americana dos patronos dos Estados Unidos em relação à escravidão. Então, assim, me parece que apesar de haver um pluralismo no feminismo, é fundamental que a gente conceba inicialmente qual é essa concepção de ser humano que a gente tem, para depois, então, a gente entrar em outros pormenores, e são muitos os derivados possíveis a partir dessa primeira marca. Então, assim, a defesa de um homem cindido entre corpo e alma
inaugura uma cara cadeia de argumentos que fundamentam o paradigma do homem ocidental, núcleo central dos argumentos filosóficos que concedem possibilidade de justificações para a hierarquia e, portanto, para a desigualdade inerente, sustentáculo do pensamento patriarcal. Nesse sentido, eu queria só chamar atenção para esse feminismo do dia a dia, porque falar sobre essa perspectiva ontológica e marcar esse ponto específico que é a não hierarquia entre as pessoas, a não hierarquia ontológica entre a concepção dessas categorias, faz com que o conceito de empoderamento seja um conceito que precisa ser visto com muito cuidado para que ele não caia na mesma lógica de soberania ou de poder sobre o outro. E aí a gente, na verdade, transveste o patriarcado de feminismo. É o feminismo da Globo, é o feminismo do Big Brother. Mas é muito importante para quem trabalha com filosofia política, para quem vai pensar o feminismo, levar em consideração que simplesmente chamar de empoderamento é muito perigoso, justamente porque isso é o pano de fundo que sustenta esse patriarcado histórico desde a filosofia antiga. Carlos Plastino é um professor da UERJ e ele é psicanalista e ele tem uma fala muito interessante sobre o paradigma patriarcal, onde ele vai dizer que todo paradigma patriarcal e moderno se caracteriza por essa perspectiva dualista e hierarquizada, e ele vai contrapor principalmente a razão e a paixão e o homem e a mulher como os grandes contrastes desse pensamento patriarcal. E ele vai dizer que a paixão é vista como uma fonte de perturbação para a vida social. A categoria corpo e todos os seus derivados são privados, sob esse paradigma, de qualquer potencial de apreensão da realidade e é incapaz de produzir sentido. Então, tudo que parte do corpo é incapaz de produzir sentido. É a razão que dá sentido para as coisas. Como a razão, durante todo esse tempo, tem um gênero específico, se justifica, por exemplo, por que a filosofia hoje ela é vista como um ambiente masculino e não um ambiente feminino. Quem se apropria dessa filosofia é esse grande cérebro, essa grande razão, e essa grande razão tem um gênero específico. Nessa dicotomia, a paixão ela é compreendida como essa fonte de excesso, e todo excesso precisa de medida, de razão. Nesse sentido, a paixão associada à mulher e ao feminino, para o paradigma patriarcal, precisa ser controlada. Concebe-se a mulher como parte que compõe a natureza, mas que é negativo. A natureza, então, ela precisa ser dominada por essa razão. Ou seja, a ideia de patriarcado, se a gente for pensar a partir dessas premissas, não é somente o domínio de um homem sobre uma mulher, mas o patriarcado é uma dominação de um sobre o outro. Mais uma vez voltando, se a gente não tem cuidado com o conceito de empoderamento, a gente mais uma vez reforça a lógica do patriarcado, que é o domínio de um sobre o outro. A grande questão, e aí eu vou defender mais uma vez o feminismo comunitário, é perceber que essa premissa do feminismo, ela precisa ser ontológica, ela precisa perceber que as pessoas fazem parte de um comum. Se a gente continuar discutindo o feminismo a partir de uma lógica onde mulher está sobre alguma coisa, a gente vai perder o jogo, porque o jogo está dado, as regras são essas. Então, assim, ao longo da história, está dado ao gênero masculino essa concepção de que eles são a grande personificação da razão. Então, assim, tratar de feminismo e não tratar desse conceito de política me parece um enxugar de gelo, sabe? A gente está discutindo e, na verdade, o pano de fundo que veste todo esse processo, ele continua funcionando a partir dessa mesma lógica. Então, eu queria só destacar isso, que patriarcado, para essa concepção, é a dominação de um sobre o outro, independente de qual é o sexo dessas pessoas. Estamos falando aqui, tipo assim, do âmbito particular ou do âmbito teórico. Então, no âmbito teórico, a concepção de hierarquia entre corpo e alma implica, socialmente, do ponto de vista do paradigma, né, que é essa coisa que se espalha e que faz com que o pensamento ele tenha expressões diferentes em ambientes diferentes. Então, do ponto de vista do paradigma, o patriarcado implica na dominação de um sobre o outro, e não necessariamente de um homem sobre uma mulher. Pensando a partir dessa perspectiva no feminismo prático, não existe isso de um homem não poder falar sobre feminismo, homem não poder se interessar por feminismo. Do ponto de vista teórico, o que a gente está tentando discutir aqui em vez da gente marcar as diferenças, é a gente procurar o comum. Essa é a grande questão do feminismo, talvez.
O Rancière, que é um filósofo francês, ele permite, a partir de um comentário, ampliar um pouco essa concepção do que é o paradigma do patriarcado, quando ele diz que o pensamento dualista aponta uma preocupação de que o político tenha um único princípio. O sujeito político é aquele que se separa da atribuição do mundo privado, ou seja, político é aquele sujeito que tem habilidades, características suficientes a ponto de participar exclusivamente desse âmbito público, levando em consideração aquela divisão dualista de Aristóteles entre mundo público e mundo privado. Então, o sujeito político é esse que atua nesse âmbito público. O sujeito político ele tem como obrigação marcar que ele está separado do outro, ele nega o espaço privado. Então, a concepção de patriarcado, ele exige essa distinção entre os espaços, as pessoas no seu gênero e, em alguma medida, a sua condição social. Assim, a política é concebida classicamente como o exercício de pensar a coisa pública, mas está sempre restrita a um determinado indivíduo, e esse indivíduo tem um gênero específico. E aí, só para fazer uma anedotazinha, eu faço aqui, eu não vou conseguir ler tudo, mas para a história da filosofia, parafraseando a famosa frase aristotélica, somente o homem é um animal político. Então, assim, a partir das premissas de Aristóteles, você não tem um animal político universal como se pretende a filosofia política. No final das contas, é o homem do gênero masculino que é esse animal político, já que ele é o único que tem autorização para participar disso que eles estão chamando de política. Eu vou encerrar porque eu só tenho 5 minutos, mas tudo isso para dizer que quando a gente entra na história da filosofia política, a gente se posicionando como feministas, e aí na maior parte das vezes, infelizmente, mulheres de fato, mas existem homens, inclusive o Luiz Felipe Miguel escreve ótimos artigos sobre feminismo, é preciso entender que se a gente admite, e aí eu estou falando que do ponto de vista teórico, filosófico, se a gente parte da premissa que o conceito de política, ele é um conceito que está dado, ele tem um acordo, se a gente não disputa esse conceito de política, quer dizer, se a gente não atribui a política a outra coisa, que não esse sentido de divisão entre espaço público e espaço privado, razão versus paixão, homem versus mulher, se a gente não disputa esse conceito, quer dizer, se a gente não dá um outro sentido, se política não passa a ser uma outra coisa, a gente já parte do pressuposto de uma lógica patriarcal e aí a gente já entra com um jogo meio perdido. Ou seja, admitir que há um consenso em torno do conceito de política é admiti-la como necessariamente apoiada em um paradigma dualista e patriarcal. Portanto, cabe à teoria feminista, a que eu acredito, uma proposta ontológica nova e a destituição de uma pretensa única maneira de lidar com aquilo que é político. A significação de uma outra leitura do conceito de política implica na deslegitimação dessa configuração público e privado e traz à tona a espinha dorsal de apoio, não somente a pretensa soberania do masculino sobre o feminino, mas a concepção pretensamente hierarquizada como fundamento mais elementar de todo o paradigma até então sustentado pelo pensamento ocidental. É principalmente na deslegitimação dessa perspectiva que acreditamos estar à direção de uma política que rompe com qualquer perspectiva hierárquica e soberanista. Encerrei.